Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sexta. Oi, Jéssica, seja bem-vinda, você é nova por aqui? Nós estamos aí na nossa sexta live do nosso aquecimento pré-imersão que começa amanhã, dia 25, às 21 horas no canal do Método K3D. Enquanto a galera vai entrando, eu sempre trago aqui um conteúdo bônus. Vamos lá! Vou colocar uma musiquinha aqui, só pra gente dar uma relaxada. É isso mesmo? Felicidade? O que você precisa para se tornar uma pessoa mais feliz ou uma pessoa feliz? Diz aí, coloca aqui para mim, o que você precisa? A felicidade, ela pode estar relacionada a um ponto importante que é a liberdade. A liberdade, eu costumo dizer que existem 5 tipos de liberdades. A primeira liberdade é a liberdade mental. É aquela liberdade que te deixa apto a pensar e imaginar o que você quiser. A segunda liberdade é espiritual. Você tem o livre arbítrio para crer e fazer aquilo que você quer. A terceira é a liberdade espacial. Ou seja, você faz do teu espaço o que você quiser. A quarta liberdade é a liberdade geográfica, que é essa que foi até tirada da gente nesse momento, que é a liberdade de ir e vir e viajar para o mundo e você poder... não tem fronteira. E a quinta liberdade é a liberdade financeira, onde que, através de todo o trabalho que você tem, você alcança essa liberdade. E essas são as 5 liberdades que estruturam para poder montar uma felicidade. A felicidade ela não depende só de um fator, às vezes depende de fatores simples, sim, né? Mas nós temos aí 5 pontos que eu acabei de falar, que eu acredito. Não sei se faz sentido para você. É isso aí. E eu quero te perguntar o seguinte, o que você precisa ajustar para alcançar a felicidade? Felicidade é saber que eu tenho o seu amor. Nossa, romântico! Muito bom! Seja bem-vindo à nossa live, a nossa sexta live do nosso aquecimento pré-imersão de quadril. Quem entrou 4 minutinhos antes acabou de receber um bônus. Muito bom! Pedrão Henrique, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Eu dou uma refletida no início, os primeiros 3, 4 minutos, eu sempre entro 3, 4 minutinhos mais cedo e para não ficar aquele negócio no ar, eu trago uma mensagem, algo do tipo. O bônus que eu falei é a mensagem de reflexão que eu acabei de falar nesses minutinhos, tá bom? Depois vai ficar salvo aí se você quiser ver a introdução. Tá lá. Eu sempre entro 3 minutinhos mais cedo. 8h57, 8h56, por aí. Muito bom. Então hoje nós vamos falar sobre constipação intestinal e qual é a relação com a psoite e como que você pode tratar o seu paciente. Como que você pode interpretar os fatores que estão levando a essa psoite através do intestino. Deixa eu só anotar o tema aqui. Constipação intestinal versus... Vou colocar assim que fica mais fácil aqui. Psoite. Legal. Para você que está entrando agora, a gente vai começar o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Ok? Lembra aí o seguinte, se você puder, vamos aumentar aqui a nossa classe. Faz um favor para mim, por gentileza.
clica nesse aviãozinho aí, convida mais gente. Eu tenho certeza que você conhece aí pelo menos 2 fisioterapeutas que precisam ouvir esse tema. Vamos ajudar ele também? Vamos ajudar. Quem sabe assim a gente pode fazer uma fisioterapia melhor, uma fisioterapia de excelência. Ok? Então vamos lá. Primeiramente o seguinte, a constipação intestinal nem sempre é algo ruim para o corpo, tá? Eu quero desmistificar algumas coisas aqui. Agora, muito se é tratado o seguinte, travou o intestino, precisa soltar esse intestino imediatamente. Nem sempre. O primeiro ponto que precisa entender é por que esse intestino está constipado. Por que ele está lento o processo de digestão. E muitas das vezes, se pensarmos só do aspecto funcional, fisiológico, onde que o intestino tem que expulsar essas fezes, sim, você tem que botar esse intestino para funcionar. Agora, se pensarmos que o processo de absorção de vitaminas, minerais, proteínas, e água também, é necessário, às vezes, que esse intestino ele cria uma estratégia de constipar, ou seja, de lentificar o processo, para que haja o tempo dele para conseguir recaptar essas vitaminas, esses minerais, essas proteínas. Isso, não estou dizendo que é certo, tá? Isso mostra uma ineficiência do processo de digestão feita a nível do intestino. Pegou? Olha como que já é conceitos um pouco diferentes. Então, nem sempre soltar o intestino vai favorecer ao organismo. É necessário que você coloque esse intestino para funcionar mecanicamente e do processo de absorção. Isso aí. Então é o seguinte, aí talvez você está perguntando, Vinícius, o que é psoite? Né? Psoite é uma inflamação do psoas, principalmente do tendão insercional do psoas, tá? E aí você está falando, mas o que tem a ver o intestino com o ilho-psoas? Tem muito a ver. A primeira relação de 3 pontos que eu vou trazer para você é a relação anatômica. Eu falei, acho que na primeira live do Secum, que o psoas, ele é o berço, ele é a cama do intestino. Ele repousa, né, a parte posterior da parede posterior ali, é que faz esse aconchego do intestino, essa relação direta. Bem-vinda, Jô. E aí, o que acontece? Como existe essa relação anatômica, é comum criar um processo de tensionamento do ilho-psoas, tentando fazer uma compensação a nível biomecânico, e esse tensionamento ele começa a estressar o tendão, que pode alterar o funcionamento do quadril e da pelve, assim como da coluna lombar, e ele criar um processo irritatório, tá? uma irritabilidade. E aí ele gera uma psoite. Mas entre o psoas e o intestino está o secum? Não, o secum é um intestino, é uma estrutura do intestino. Só que aqui eu já não estou falando de secum especificamente, eu estou falando a nível de, pode ser secum, pode ser também o sigmoide, pode ser o reto, principalmente o sigmoide, tem uma relação muito íntima com a porção ilíaca do psoas. Bom, e aí o que a gente vai ver? O segundo ponto é uma alteração na produção dos hormônios. Nós já sabemos que cerca de 72 a 75% da serotonina ela é produzida pelo intestino. E se tem um processo de constipação, ou seja, um desarranjo do funcionamento intestinal, nós vamos ter um problema de síntese hormonal. São os hormônios neuroendócrinos que são produzidos nessa região.
E um estudo de revisão recentemente, eu acho que foi publicado agora no final do ano passado, mostrando a alta concentração de células glia. Eu acho que eu já falei isso numa live aqui, que encontraram na região do intestino. Isso mostra pra gente que se tem célula glia, tem neurônios importantes naquela região produzindo aí neurohormônios, ok? Bom, esse é o terceiro ponto, tá? Aliás, o segundo ponto. O terceiro ponto, que é talvez uma grande novidade que eu trago para você, que é a intoxicação que acontece pela abertura das microvilosidades intestinais e há um vazamento de toxinas fecais para dentro do saco peritoneal. Olha o raciocínio, abra seu coração. Isso não é simples, entender. E aí, essas toxinas, elas são micro, mas muito pequenas. Elas têm a capacidade de vazar pelas microaberturas que acontecem com a dilatação do intestino. Ou seja, quando o intestino se constipa, é necessário que ele aumente a luz desse intestino. E quando ele se dilata, ele fica mais poroso. E é por essa porosidade que essas microtoxinas vazam e elas têm a capacidade de passar pelo peritônio. Olha só que loucura. Porque o peritônio, com essa dilatação abdominal, ele também tem uma tendência a criar essas microporosidades. E aí, quando essa toxina ultrapassa essa estrutura, ela chega de encontro com quem? Com o psoas. E aí, o psoas, aquela toxina fica naquela região, isso até mesmo por uma questão até vascular que acontece isso, tá? Há também esse caminho, essa via vascular. E aí ele começa a ficar depositado naquela região e, portanto, se tem toxina, vai existir um processo inflamatório sendo instalado. Faz sentido? A Renata está me perguntando, e a relação do sistema nervoso autônomo do intestino pelo mesmo nível medular dos nervos espinhais do psoas? Não entendi muito bem a sua pergunta, mas você está perguntando se o sistema nervoso que inerva o intestino, a relação do sistema nervoso autônomo, só um instante, do intestino pelo mesmo nível medular dos nervos espinhais do psoas? Ah, sim, você pode ter essa relação numa questão, eu diria numa questão, como se diz, que é a parte, me fugiu o nome aqui, que não é miótomo, é o esclerótomo, né? Que é aquele nível que metamérica, isso mesmo. Aquele nível. Ah, tá. Uma disfunção do sistema nervoso autônomo pode influenciar no psoas. Não existe essa relação anatômica direta, tá? Porque o psoas ele não recebe inervação autonômica. Ele recebe uma inervação motora que está vindo do mesmo nível do sistema nervoso autônomo. Isso é interessante, tá? Não tem relação direta, tipo, gerou um nível de disfunção aqui articular, vai dar uma alteração metamérica lá. Assim, não. O que acontece é que, como os neurônios estão muito próximos no sistema nervoso central a nível de medula, a informação sensitiva ela pode ser mal interpretada, mal processada,
e aí pode ser que envie um estímulo diferente, e esse estímulo, ao invés de ir para X órgão, ele pode ser disparado para um ilho-psoas, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma viagem neurofisiológica. Isso a gente estuda muito no mecanismo de C2, que é em cima, com a interpretação dos núcleos da base lá no bulbo cerebelar, no bulbo... Eita, cerebelar, não, cerebral. Tá? Isso acontece porque a interpretação do sistema nervoso central, o neurônio central da interpretação de C2 está muito próximo dos núcleos da base. E aí pode acontecer um erro de interpretação no sistema nervoso central, que isso já é um problema neurofisiológico. Tá? Isso já é um problema neurofisiológico. E que acontece por um distúrbio neuroendocrinológico. Cara, isso é um curso de neuroendocrinologia. Que uma hora eu posso até fazer umas lives sobre isso, que é um tema que eu adoro, assim, eu adoro. Muito bom. Então, esses são os 3 pontos que fazem... Eu trouxe 3, né? Na verdade, tem vários, que geram aí uma relação com a psoide. Pegou a visão? Gostou? Achou interessante? Coloca um sim ou um não para mim, um joinha ou um para baixo aí, se você gostou, se faz sentido para você. E, bom, agora o seguinte, o que essa psoide vai desencadear no quadril? O que essa psoide vai desencadear no quadril? De todas essas últimas 6 lives que a gente veio fazendo, o que acontece? Todo o mecanismo, quando altera o processo e gera um processo inflamatório naquela região do psoas, vai, como consequência, solicitar desse psoas um trabalho que ele não está preparado para fazer, e com isso ele vai criar um mecanismo disfuncional no quadril e no mecanismo de retropulsão pélvico, que amanhã eu vou trazer até uma figura fantástica sobre essa relação, provocada pelo vetor de força do ilho-psoas. Entendeu? E aí começa a instalação de uma disfunção no quadril. A primeira alteração que gera no quadril, nesse nível do psoas, é um quadril que a gente chama de infiltrante. Ou seja, nós temos 2 tipos de disfunções, amanhã eu vou abordar, vou explicar o que é, o detalhe disso, biomecanicamente, e como que você pode já implementar isso na prática clínica. Não é o momento para a gente fazer isso aqui, mas amanhã, às 21 horas, lá no canal do Método K3D pelo YouTube, 21 horas eu vou abordar com detalhes sobre isso daí. E, portanto, além de gerar uma lesão inflamatória nesse tendão, o paciente ele tem uma clínica de muita dor. Se do lado direito, muitas das vezes pode ser confundido no homem aí com uma apendicite, alguma coisa desse tipo. Se na mulher pode ser gerado como um cisto de ovário que pode ter estourado, tá? A clínica é muito parecida, portanto é importante você conhecer de clínica para você poder fazer o diagnóstico diferencial. E se do lado esquerdo, às vezes pode até ser confundido com síndrome do colo irritável, porque dá uma dor que sobe a nível do quadrante inferior. Pode ser confundido com uma alteração de sigmoide, de verticulite, algumas coisas desse tipo que pode ter relação. Pode ter relação não, pode ser confundido, tá? Além da disfunção do quadril que se instala, que eu acabei de falar. Ok? Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta aqui do Estúdio Evolui. Sobre a prática do vácuo, pensando em diafragma e musculatura do core. Neurologicamente, essa relação poderia melhorar problemas no secum, psoas e no geral. Quadril, pélvico, coluna. Sim. É o que a gente chama... Tem uma live aqui ó, que a gente discutiu, acho que foi quinta-feira passada, sobre estabilidade segmentar do cilindro de estabilidade lombopélvico. Eu e o Dudu, a gente trouxe um artigo muito interessante
de uma equipe lá de Praga, de um grupo de estudiosos, muito bacana, eu acho que vale a pena vocês verem a live. Inclusive eu disponibilizei o artigo na íntegra lá no grupo no Telegram, tá lá, tá em PDF lá, é só rolar o grupo para cima que vocês vão achar o artigo. Neurologia e movimento é incrível, sou fã demais dessa interação. Isso aí. Tem coisas, gente, que a gente precisa aprender a estudar um pouco mais, né? Além da biomecânica, é necessário enxergar 2 pontos no corpo humano que muitas das vezes os fisioterapeutas esquecem, que é neurofisiologia, com a neuroendocrinologia e sistema vascular. Uma das coisas que eu mais estudo dentro desse processo todo é vascularização. Porque vascularização é vida. Aonde que tem um tecido, se não tiver um sangue chegando ali, não tem nutriente, esse tecido morre. É muito simples você entender isso. Então, até mesmo as terapêuticas baseadas em crioterapia, em diminuição do fluxo sanguíneo, eu sou muito crítico em relação a isso. Não estou condenando, não estou dizendo que é para fazer ou não fazer, tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque a grande maioria das lesões acontece por um problema de má vascularização ou por um problema de falta de retirada do resíduo metabólico do sistema inflamatório, ou seja, um problema vascular também, entendeu? E a vascularização ela é totalmente interligada com o sistema neurofisiológico, neuroendócrino, que o sistema nervoso autônomo aí que a Renata está falando, exatamente. Bom, então esses são os pontos que eu queria compartilhar com você, caminhando aí para a nossa reta final. E se você tiver alguma pergunta, coloca para mim aí, quiser colocar na caixinha de pergunta também pode. E lembrando que amanhã, mais uma vez, amanhã estaremos no canal do YouTube, tá? Link fechado para quem eu vou divulgar, para quem se inscreveu na imersão, vai receber pelo e-mail o link para poder entrar, ou também a gente vai disponibilizar no grupo do Telegram, que está lá. Foi até hoje, umas 4 horas da tarde, eu tinha visto, estava um sucesso, a gente já tinha ultrapassado a 1.300 inscrições, muito legal. Hoje eu estava revisando a aula, tá assim, um show, estou trazendo novos conceitos de biomecânica de quadril, eu vou trazer coisas que você certamente não deve ter visto ainda, tá? Não vou trazer coisas comuns, então vai preparado, porque lá nós vamos subir o sarrafo, tá? Você já viu aqui como é que é o nível, agora imagina aí mais ou menos 1 hora de raciocínio clínico de pegada, porque eu quero fazer você transformar num excelente profissional. Tá? Esse é o meu propósito de vida, eu vou te inspirar, facilitar o caminho para que você no outro dia já possa trazer conceitos novos para a tua prática clínica, enriquecer a tua prática clínica e gerar excelentes resultados. Então amanhã, 21 horas, a gente está lá. Beleza? Então, muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje foi muito legal, vocês interagiram. Eu gosto dessa interação. Eu gosto de perguntas. Nem sempre, às vezes, eu consigo responder todas, porque uma vai cavalgando em cima da outra aqui. E beleza, Cíntia, eu agradeço. Foi muito bom esses últimos 6 dias a gente se encontrar aqui. Parabéns para você que teve a persistência, teve a antifragilidade de estar aqui todos os dias, 21 horas, aprendendo um pouco, enriquecendo o seu conhecimento, né? Muitas das coisas que eu falei aqui foram novidades, muitas das coisas você já sabia, mas valeu a pena a gente relembrar, trocar uma ideia. É claro que em 20, 30 minutos não dá para a gente abranger tanto assim, né? Se eu não pude responder alguma pergunta, ou também não sabia responder alguma pergunta aqui, me desculpa, mas isso faz parte da nossa evolução. O fato é que a cada dia nós precisamos evoluir. Então, eu deixo aí uma chamada para você, para que você busque a felicidade é saber que eu tenho o seu amor. Eu abri a live falando dessa frase e hoje, agora eu fecho essa etapa aí das 6 lives de aquecimento que tivemos, que foi muito enriquecedor. Eu tive que estudar,
eu tive que aprender, eu tive que conversar com várias pessoas, com vários fisioterapeutas para falar, cara, o que você quer saber disso? E foi muito legal as pessoas que contribuíram, toda a equipe do Método K3D, a equipe da Mobile, que me ajudou, me ajuda a montar, eu que estou aqui, né, botando a cara na frente, mas por trás de tudo isso que a gente faz, tem uma big de uma estrutura, tem big pessoas maravilhosas que trabalham. Eu sou eternamente grato a todos vocês, a Jordane que está aqui, ao Rafael que também está aqui, a Crisley, o Eduardo, a Carla, enfim, eu quero a Letícia que também está aqui, a Ludmara, enfim, quero agradecer de coração a todos vocês que participaram comigo nesse momento, ajudaram a divulgar. Gente, não acabou. Hoje foi só o aquecimento, tá? Não entenda que eu estou despedindo. A gente só não vai ter essa pegada de live aqui no Instagram, né? Mas a gente vai estar no YouTube. Ficou muito legal, que chama... É um documentário. A gente transformou a imersão do quadril num documentário que chama Os Segredos do Quadril. E eu realmente vou trazer aqui segredos, tanto da parte teórica, tanto da parte biomecânica, quanto da parte prática. Eu vou entregar de presente para você 7 técnicas que eu utilizo no meu tratamento, que são técnicas super, hiper avançadas e que fazem o paciente melhorar rapidamente. E vou te falar, se você aprendeu a tratar quadril, e eu tenho certeza que a sua mão dói, seu braço dói, você sua, porque quadril é pesado e não sei o quê, eu vou te ensinar 7 técnicas que você vai trabalhar suave, sutil e vai ter resultados fantásticos. E você vai ver nos vídeos que estão gravados, que você vai receber pelo link, você vai ver o seguinte, que realmente o paciente que é o nosso modelo ali, que eu vou tratando, que eu vou fazendo, vai apresentando resultado instantâneo, ok? Então, muito obrigado pela tua participação, parabéns por você, por ser uma pessoa feliz, antifrágil e, sobretudo, um excelente fisioterapeuta, e a gente se encontra lá no topo e vamos rumo a ele. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.